meu povo. Mulher, jovem, bonita, cresceu na infância e adolescência vendo o pai trabalhar arduamente e vendo a mãe precisar cuidar, além delas, de todas as coisas da casa. A mãe não tinha autonomia para decidir. Muito cedo, vivendo uma nova geração, precisou decidir que caminho seguiria. O primeiro caminho que lhe veio à cabeça foi cuidar das coisas do pai, cuidar das coisas da família, trazer para o negócio do pai o que ela tinha estudado e pensava em fazer na faculdade. Na sua cabeça, um turbilhão de ideias. Continuar o negócio da família, continuar trilhando aquilo que seu pai construiu, continuar vivendo o sonho do seu pai. Isso fazia com que a sua cabeça não parasse um minuto, porque naquele momento, na cabeça dela, isso parecia ser o mais certo. Mas como ela iria conciliar família, filhos, carreira, desafios, empreendedorismo? E se aquele não fosse o sonho dela? E se ela quisesse alçar novos sonhos, novos voos, viver a vida que ela tinha planejado para si mesma? Além de ter que enfrentar um preconceito desnecessário e injusto, um machismo que não cabe há muitos anos na nossa sociedade. Ou seja, instituições que tratam as mulheres de acordo com sua competência de forma diferentes, além de serem extremamente retrógradas, atrasadas, estão na contramão do futuro. As pessoas não podem ser analisadas pelo seu sexo, pela sua cor ou pela sua etnia. Isso não existe mais. As pessoas têm que ser olhadas como são. Isso é uma total falta de visão estratégica. A jornada dupla para uma família em que o homem ainda não percebeu a sua importância na divisão de tarefas, na ajuda com os filhos e na ajuda com a casa, no apoio à sua mulher, aos desafios dela, aos sonhos que ela precisa viver, também é um outro grande entrave na vida das mulheres empreendedoras. Mas talvez o grande gargalo feminino seja a questão da autoestima e da autoconfiança. Porém, sobre essa questão eu não posso falar. Autoconfiança e autoestima é uma decisão individual. Mas elas pensam, e meu filho, e a distância do meu filho, e a distância da minha casa, e do meu marido? Isso faz com que elas travem em algum momento e tenham medo de investir em suas carreiras. Se bem que as mulheres de hoje são independentes, são empoderadas, são fortes e sabem o que querem. O Brasil está em 10º lugar no ranking mundial de mulheres líderes em empresas. Esse número é extremamente relevante, porém está muito aquém da necessidade, das competências e da disponibilidade das mulheres líderes. Poucas empresas pensam, poucas empresas querem, poucas empresas trabalham para que mulheres fortes, competentes estejam à frente de seus negócios. Outro número muito interessante é de que 15 anos para cá, mais que dobrou o número de mulheres chefes de famílias. Mulheres que cuidam da sua família individualmente ou dividindo essa responsabilidade com o marido. São quase 30 milhões de mulheres que chefiam seus lares e tomam as principais decisões. Isso para o mercado de consumo é um número estarrecedor. Empresas que não olharem para essa mulher, para esse perfil de mulher como público-alvo decisor, estão findadas ao fracasso. Para encerrar esse tema, vou citar um pedaço de uma poesia de Braulio Bessa. Que todo dia seja dia de você ser bem tratada. Que a peleja da vida lhe faça encorajada. Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada. De ser mil em uma só, ser talvez reinventada. De ser quem quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada. De ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada. Gata, empoderada, trabalhadora, sabe o que quer e comanda uma equipe de 1.500 pessoas. Quer saber com quem eu vou conversar? Ana Paula Souza, ex-sócia da Avante e agora responsável pela ação da Serval em Pernambuco. Oi, Ana. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Ana, não. Oi, Paula. Oi, Leandro, tudo jóia? Tudo ótimo, e você? Tudo, graças a Deus. Obrigado pelo carinho de nos receber. Eu que agradeço, viu? Você pelo sabe convite. Que de tudo isso que a gente já viveu juntos aí no mercado, é um prazer para mim poder contar um pouquinho da tua trajetória. E para mim é uma honra também estar aqui contigo. Obrigado. Vamos lá, a menina Ana Paula, quais eram os sonhos, quais eram as referências, em quem ela se espelhava para trilhar essa carreira executiva?
Então, Leandro, eu venho de uma família que empreendeu desde que eu me recordo, assim, do meu momento de vida, primeiro momento de vida. Sempre foram pessoas que trabalharam muito em diversos segmentos, mas, assim, da minha adolescência para frente, eram empreendedores, né? Estavam no mercado aí tentando empreender e buscando o seu sol, né? E, assim, desde os 14 anos que eu estava na luta também com eles, nas férias, assim, era o segmento era um segmento de hotelaria, né? Então, hotelaria, um resort, ou seja, onde todo mundo descansa, a gente trabalhava, né? Então, eu venho dessa escola aí de muito trabalho desde os 14 anos. Então, minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo trabalhava nesse negócio. Meu pai foi executivo da antiga VASP, né, da Aviação Aérea São Paulo, se aposentou, incorporou também ao negócio e ficamos todos trabalhando nesse segmento. E aí aprendi muita coisa com isso, né? Vi, cresci, entendi como é que funcionava um negócio, assim, de uma forma mais ampla, né? E comecei a vislumbrar a possibilidade de também empreender. Você tem desenhado na tua cabeça assim, qual foi a importância dessas referências, né? Teu pai trabalhando muito, tua mãe, não sei se empreendia, como cuidava da casa. Você consegue lembrar disso como formação da tua personalidade executiva ou profissional? 100%, né? Assim, primeiro que, né, há um tempo atrás, né, mulher era a referência de mulher era de estar em casa cuidando de filho. Então, na minha casa, isso nunca aconteceu, né? E não por isso, assim, não deu certo a nossa família, muito pelo contrário. Somos todos pessoas felizes e completas do ponto de vista de carinho e de amor por parte da família, mas todo mundo sempre trabalhou muito. Então isso, eu sempre tive na minha cabeça que, independente de qualquer coisa, eu tinha que buscar o meu lugar ao sol. Independente em que cenário eu fosse me encontrar, aonde eu fosse estar, eu tinha que ter o meu lugar ao sol. E isso é uma influência, assim, direta de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi ao longo da minha adolescência e da minha vida adulta, né? Eram quantos filhos, Ana? Somos 4. 4 filhos? Somos 4. Quantas mulheres? 3 mulheres e um homem. Meu pai sofreu um pouquinho com as TPMs. Eu tenho 2 e sofro, imagino ele. Mas é importante saber o seguinte, você me disse que no começo você empreendeu no negócio da família. Isso, eu comecei tentando trabalhar nesse segmento, mas eu confesso para você que hoje eu tenho um mantra, na verdade eu já tinha naquela época, mas eu não sabia, isso não estava tão definido, internalizado dentro de mim. Assim, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que buscar ser feliz. O resto vem como consequência, assim, na minha opinião. E trabalhar no segmento de hotelaria e na área de restaurante era algo que me deixava um pouco angustiada. Eu não sei te dizer exatamente porquê, mas não me tornava uma pessoa feliz. Então eu tentei, era o caminho mais fácil e talvez por isso. E existia também um desejo por parte dos meus pais de que a gente continuasse o negócio, né? Então eu tentei, mas em um determinado momento eu vi que existia realmente uma insatisfação minha em estar ali. Primeiro por eu estar, de uma certa forma, continuando algo que não fui eu que vislumbrei, que sonhei, que desejei e que realizei. E segundo porque existe sim as questões familiares que acabam sendo trazidas para o seio do negócio e que isso atrapalha não só o próprio negócio, como também as relações fora do negócio. Então, esse combo aí de confuso, né, de você interpretar no dia a dia e de levar, foi me trazendo uma certa infelicidade. E aí eu resolvi realmente sair e buscar o meu caminho, assim. Não ficou uma culpa por não estar cuidando ou continuando o negócio de papai e de mamãe? Não, éramos muitos, assim, na época, assim, minhas irmãs continuaram, né, meu irmão, mas eu preferi sair por uma questão mesmo de não me acomodar naquilo que não estava me fazendo feliz, assim, sabe? E até hoje eu brinco, a minha mãe voltou a trabalhar aos 73 anos, que maravilha. Ela voltou a arrendar um hotel novamente, assim, um negócio que é extremamente trabalhoso, e eu digo isso pra ela, assim, eu não consigo entender onde é que tá o barato desse negócio, assim, mas eu admiro muito você por isso, assim, por estar... A veia dela. A veia dela. Ela encontrou a dela e exatamente. Eu, assim, entendi que aquela não era minha. Aí foi pro mercado, foi estudar, foi se capacitar, se formou em quê? Aí eu me formei em administração, né?
E aí comecei a viver esse mundo dentro da faculdade de empreendedorismo de uma forma mais forte. E aí, quando eu terminei a faculdade, na época eu estava casada, e aí conjecturei a possibilidade de abrir uma administradora de condomínio na época, né? O mercado era um mercado extremamente favorável, há um tempo atrás, carente, né? E realmente foi de uma forma muito tranquila, a gente evoluiu muito nessa questão de administração de condomínio. Paula, mas aí formada, casada, um casal de filhos, não é isso? Fui casada, me formei em administração na Federal. Mas na época casada? Na época era casada, isso. E aí vivi toda essa questão de empreendedorismo dentro da faculdade, né? De uma forma ainda... Eu vejo que hoje a pegada é muito mais forte na própria universidade, mas na época ela já existia, obviamente, afinal de contas o objetivo do curso era formar empreendedores. Eu já sabia que eu não queria partir para a área pública, nunca foi uma vontade também, nunca consegui me ver dentro desse contexto. E aí eu comecei a estudar o mercado e decidi colocar uma administradora de condomínio. Sempre teve essa certeza, né? De que ia empreender? Sempre. Visualizava, assim? Visualizava. Isso é para mim extraordinário, porque eu fiz uma semana no Sebrae, no Empretec, e as pessoas visualizam até a cor da parede que querem ter no escritório. Isso é engraçado, assim. Agora hoje, se hoje eu estivesse começando, talvez eu não empreendesse. Porque, de fato, é um grande desafio empreender no nosso país, sabe? Então, eu acho que é uma roleta russa. E aí você coloca muita coisa em risco, né? E por decisões governamentais, política, economia, são muitas influências que a gente sofre. E para conseguir sobreviver nesse mercado, tem que realmente rebolar muito, assim. No começo da Avante, qual era a idade dos meninos? Lucas tinha 8, o Mari tinha 3. Como foi decidir? Entre aspas, deixá-los, ou deixar que eles vivessem a própria vida, mas se afastar. Bem difícil, né? Mas você sabe de uma coisa, Leandro, eu não sofro, sabe? Uma coisa, eu tento sempre achar o melhor e o pior cenário para tudo na vida. Então... Não sofre ou não sofreu? Eu não sofri, e nem passava para eles isso. Acaba que a gente, enquanto mãe, mulher, talvez umas sim, outras não, mas eu me enquadro nas do time das que sim, a gente faz malabarismo para conseguir atender todas as demandas, exato, Então, isso não foi diferente comigo, né? Eu realmente, assim, era a dona de casa, a mãe, a empreendedora, a filha, a namorada na época, acho que quando a Avante começou, ainda era casada, mas depois logo em seguida eu me separei, enfim. E aí você vai vivendo todo esse vulcão de uma vez só, mas sempre que aparecia qualquer tipo de dificuldade, eu sempre visualizava o melhor e o pior cenário, sabe? Para toda a situação. E é assim até hoje, inclusive. Então, eles foram muito assim, eles são muito parceiros até hoje, são grandes amigos. Eu construí filhos grandes amigos, isso é muito bom, né? E eles compreendiam tudo, mas eu sempre estava lá à noite para ler a historinha, sabe? Eu sempre estava fazendo... Eu lembro muito dessa fase, Maroca tinha um pouco mais de dificuldade, então tipo, terça e quinta eu trabalhava muito, todos os dias da semana, mas terça e quinta eu tinha que fazer a lição da escola com ela, porque senão ela não faria, sabe? Então assim, você meio que vai dando o seu jeito dentro de uma agenda extremamente atribulada e deu acaba certo. Criando filhos independentes, né? Seguros, isso totalmente. Não é tanta quantidade, é a qualidade. É qualidade, eu digo muito isso, assim. Às vezes quantidade é até ruim, porque existe muito desgaste, você acomoda teu filho ou tua filha. Então acho que qualidade é o grande X da questão. Em algum momento, Ana Paula recebeu uma proposta irrecusável de uma grande empresa do Ceará para venda, para incorporação da Avante. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. O que dá para fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o pode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija.
Splash Eco Park é alegria garantida para toda a família. Localizado em Abreu e Lima, Pernambuco, o Splash Eco Park oferece muita diversão e lazer, aberto todos os dias do ano. No Splash Eco Park você vai encontrar uma grande variedade de opções de lazer, com piscinas, toboáguas e muito mais. Tudo isso em total segurança. Splash Eco Park, lugar de gente feliz.